Bom, então, bem-vindos, Denise e Miguel. Muito obrigada por terem aceito o convite do FIND, mais uma vez aqui conosco. As portas estão sempre abertas, é um prazer recebê-los. Bom, vocês já são quase que de casa, né? Já conhecem bem o nosso esquema, nós somos muito informais, é mais mesmo assim, né? A gente ter essa oportunidade de se encontrar e fazer um debate, trocar umas ideias. Então, muito obrigada. A palavra está com vocês. Vocês podem se apresentar também, porque a gente tem muita gente nova, né? Por favor, façam isso. Denise, pode começar com você. Eu sou Denise Lobato Gentil, eu sou professora colaboradora do Instituto de Economia, da UFRJ, não é? E lá eu leciono na área de macroeconomia, mas mais especificamente na área de financiarização agora. Minha área de pesquisa é essa, e tenho escrito alguns artigos em parceria lá com o Observatório do Sistema Financeiro, em que o Norberto é o coordenador, e tenho escrito em parceria também com o Miguel os nossos últimos, acho que 3 ou 4 artigos, né, Miguel, juntos, Sim. Aí sobre financiarização, e 2 deles a gente vai tentar trazer as ideias para o debate de hoje, que foram escritos no segundo semestre do ano passado e nesse início de ano de 2022. Então, a ideia é que a gente aprofunde o debate da financiarização, e nós vamos fazer uma exposição em que o Miguel vai começar, né, fazendo a explanação mais teórica, e depois eu vou entrar com a parte empírica da nossa pesquisa. É isso, mas é um enorme prazer estar aqui no FIND. Eu agradeço muito o convite da Carmen e da Fernanda. Nós somos de casa, mas um convite desse sempre é muito honroso, e assim, eu me sinto muito, muito feliz de poder estar conversando com vocês aqui, encontrar o meu querido amigo Norberto, o Adriano, não é? A Júlia, Linit, Daniel Henrique, a querida Paula Sarno, não é? É assim, um enorme prazer estar aqui com vocês essa manhã. Ainda que eu tenha alguns problemas de saúde aí para vencer, uma manhã dessas é muito animadora. Então, agradeço muito por esse momento. Obrigada. Bem-vinda. Eu sou professor da pós-graduação da ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatística, cuja pós, entre as fundadoras, a Carmen, não é, Carmen? Você foi uma das fundadoras da nossa pós lá, e a gente avançou, né, do mestrado para o doutorado. Tem uma preocupação em desigualdade, estudo de pobreza, política pública, e a financiarização atravessa essa problemática toda. E sou professor também das Ciências Econômicas na UERJ, e venho me dedicando às pesquisas de financiarização desde a minha pesquisa de tese de doutorado. Então, é um tema que inicialmente as pessoas não prestavam muita atenção, havia uma certa resistência também teórica, mas hoje é um fato que os mercados globais e o peso das finanças nas economias, com certeza, vem travando o desenvolvimento. E, como a Denise falou, a gente tem desenvolvido trabalhos juntos e esperamos que possamos contribuir com alguns resultados pertinentes. Nós fizemos uma divisão nessa exposição de hoje. A Denise vai apresentar os nossos dados de pesquisa, relativos a dois artigos que já foram publicados em TD, sobre endividamento das famílias, e depois um focado no endividamento dos servidores públicos. Mas a gente acredita que talvez não haja tempo suficiente para apresentar o relativo aos servidores públicos. Mas a gente dividiu da seguinte maneira: eu vou mostrar para vocês uma proposta de fundamentação teórica, porque a gente atacou, digamos assim, os dados, né? Coletamos dados de endividamento no Banco Central e fizemos a análise, e sentimos a necessidade de fundamentos teóricos para articular todos os nossos argumentos. E como eu venho usando os aportes
da teoria da regulação, já desde a minha dissertação de mestrado, eu coloquei algumas definições, alguns conceitos para a gente poder discutir hoje, e, em seguida, eu passo a palavra para a Denise. Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui, como é que eu faço aqui. Você passou para mim, né, Fernando? É só clicar aqui. Passei sim, Miguel, na Tá. setinha verde embaixo. Está aqui. Então, acho que agora vai... Então, a primeira percepção que a gente teve é do lugar da relação salarial ou da relação capital-trabalho, que é um conceito que todas as teóricas utilizam, mas a teoria francesa da regulação chama de relação salarial, na verdade, rapport salarial, ou em inglês, wage labor next. E no caso do Brasil, mas não só do Brasil, mas o nosso foco hoje é o Brasil, a gente tem assistido uma desestruturação, uma degradação, tá, do mercado de trabalho e da relação salarial. E a financiarização, com certeza, é um dos fatores, se não o principal fator. E tudo que ela transporta, ideologia ultraliberal, mais do que neoliberal, uma concepção que eu tenho que tirar umas barras que fica em cima do... Talvez não apareça para vocês nessa barra de ferramentas, né? Fica em cima. O primeiro, baseado nos fundamentos da escola da regulação, o capitalismo, então, o modo de produção capitalista, ele se estrutura num tripé, né, em 3 eixos principais: mercados, moeda... Miguel, desculpe interromper, está na capa ainda, não sei se você estava querendo passar. Eu acho que é porque eu já sei o que é isso. Eu tenho que fazer o compartilhamento da tela inteira, né? Obrigado por lembrar. Eu tenho que compartilhar a tela toda, e não somente o PowerPoint, não dá certo. Não, dá para fazer, mas você... Aí, agora foi, tá legal. Tá. Eu estou compartilhando agora a tela toda. E antes eu compartilhei só o PowerPoint, por isso que travou. Então, a gente tem como um fundamento teórico da lógica e natureza do capitalismo, você tem esses 3 eixos, ou tripés, né? Trabalho assalariado, quer dizer, mercados, moeda, trabalho assalariado. Moeda no sentido geral, né? Finanças, tudo que ela faz surgir. Acontece que, historicamente, aí a gente tem nos grandes historiadores, como Fernando Brodel, a escola dos análises, né, melhor dizendo, o que eles detectaram? Mercados e moedas são prévios ao capitalismo, né? São condições necessárias, mas não suficientes para emergir na história o sistema capitalista. Então, você já tem mercados, moedas. O Brodel, por exemplo, detectou, que é uma coisa impressionante, né, surpreendente, na Índia antiga, Japão, China, empréstimo de risco de longa distância, naquela época, e mercados também. Então, são condições necessárias, mas não são suficientes para a emergência do capitalismo. O trabalho assalariado, através de várias pesquisas de historiadores e do Marx também, o Brodel atribui mais às instituições que não eram as propícias, mas, segundo a teoria da regulação, o trabalho assalariado é que vai, de fato, singularizar esse modo de produção. Então, ele está sentado em cima da relação capital-trabalho, porque é a principal relação de produção e de distribuição, né? Se a gente quiser usar os termos de conta internacional, de distribuição primária da renda, né? Primeiro vem essa distribuição e as demais vêm como distribuições derivadas, tá? Aí a gente pegou aqui uma citação do Marx no capítulo 4, inédito, de O Capital, em que ele diz o seguinte, e a gente achou pertinente colocar isso, porque até a década de 90, mas sobretudo na década de 1990, havia muita discussão, muitos argumentos, tinha o André Gorz e outros estudiosos, sociólogos do trabalho, dizendo que a gente estaria entrando numa época de fim do trabalho, né? Adeus ao trabalho, esse tipo de consideração. Então, essa citação do Marx vale a pena, a título de reflexão,
em que ele diz: a compra e venda da capacidade de trabalho constitui o fundamento absoluto. Inclusive, o Marx frisou o fundamento absoluto, eu que não coloquei aqui. Fundamento absoluto do processo capitalista de produção, se considerarmos como um todo. Também ele sublinhou todo. Todo a gente interpretaria hoje macroeconomia, a nível agregado. O trabalho assalariado é, pois, para a produção capitalista, uma forma socialmente necessária do trabalho, assim como o capital, valor elevado a uma potência, é uma forma necessária que deve adotar as condições objetivas do trabalho para que este último seja trabalho assalariado. E ele conclui: de modo que o trabalho assalariado constitui uma condição necessária para a formação de capital e se mantém como premissa necessária e permanente da produção capitalista. Então, nos parece que o argumento de fim do trabalho, fim do emprego, é um argumento muito apressado, muito assodado, né? Porque, se a gente considerar válida essa proposição do Marx, o fim do trabalho é o fim do capitalismo. Tá? Em termos keynesianos, você teria um problema de demanda gravíssimo. Tá? Ou seja, você elimina os processos produtivos que requerem mão de obra humana, né? E você simplesmente suprime junto à demanda. Não tem como. Tá? É uma relação de produção e de distribuição. E numa tentativa de ficar um pouco mais claro, assim, nós fizemos esse esquema de economias capitalistas. Relação mercantil, quer dizer, ela precisa de mercados. Relação monetária, moeda e finanças. E a relação salarial, trabalho assalariado. Tem que tirar um pouco aqui, as barras estão em cima do esquema, eu não estou conseguindo ver. Mas isso é... Então, o outro conceito também relacionado, que tem sido utilizado não só em economia pelos regulacionistas, mas como por sociólogos do trabalho, por exemplo, o falecido Robert Castel, mas esse conceito já começou com a Guilletard, é o conceito de sociedade salarial. Tá? Ou seja, as economias capitalistas necessariamente funcionam sobre a base de sociedades salariais. Eu peguei ontem mesmo, atualizei esse dado na PNAD do IBGE, tirando o autônomo, tirando outras categorias, como empregado doméstico e auxiliar doméstico, a gente tem que 69% do pessoal ocupado são formados por empregados assalariados com e sem carteira. Então, é inegável que, apesar da crise, apesar do elevado desemprego, a economia brasileira é uma economia baseada numa sociedade salarial. Tá? E é possível também fazer uma correspondência entre essas relações salariais e as diversas correntes teóricas que a gente tem na ciência econômica. Ou seja, há uma tendência, um foco, como ponto de partida da teoria neoclássica e todas as suas derivações contemporâneas, as vertentes mais liberais, ou walrasianas, a mainstream, digamos assim. O foco deles é o mercado. Então, há uma certa prioridade às relações mercantis, à eficiência do mercado. A teoria pós-keynesianas e as outras vertentes da corrente keynesiana, a gente pode considerar que partem da relação monetária, moeda e finanças. Tá? Isso está claro, ou seja, uma ênfase. Os colegas da linha pós-keynesiana são todos especialistas nessa área de finanças e economia monetária, a gente percebe isso claramente, né? Estudo de bancos, etc. Os marxistas, eles focam ou partem da relação capital-trabalho. O desafio que as macroanálises regulacionistas se propuseram é justamente como é que se articula isso ao mesmo tempo, ou seja, como é que você conjuga essas três relações em processo, tá? Sem tentar, na verdade, focar apenas em uma delas. A gente colocou aqui teoria da regulação, que tem essa proposta de análise, ou seja, construir macroanálises históricas e institucionalistas, inclusive usando os aportes keynesianos e kalekianos também na parte da modelagem formal. Tá? Ou seja, essa conjunção de mercados, moeda, finanças e trabalho assalariado, ela não é sem contradição, ela é plena de contradições,
E a gente observa, é possível constatar que, durante uma grande crise financeira ou grande crise estrutural, a gente observa que incide sobre o trabalho assalariado esse conjunto de contradições. Uma delas é a questão distributiva, que a gente vai procurar mostrar daqui a pouco. Então, quer dizer, um nome, digamos assim, mais completo para a economia capitalista são economias mercantis, monetárias e salariais. Não simplesmente mercantis, não simplesmente monetárias, mas salariais. Ou seja, suprimir esse terceiro eixo, tá, baseado nessa ideia de fim do trabalho, é suprimir o sistema, que se baseia nesse tripé. Não tem como. A questão distributiva ela vai para um patamar que o sistema não consegue equacionar. Um esquema também que me pareceu pertinente para a gente discutir é que o processo de financiarização das economias ele não existia antes, ou seja, até os anos 70, quando ainda tinha validade, né, ainda funcionava o modo de desenvolvimento fordista, né, os regimes de acumulação fordista, a gente não podia falar de financiarização, aliás, sequer existia enquanto conceito. Mas, a partir da crise, que se explicita de forma mais forte, mais contundente, na segunda metade dos anos 70, com o fenômeno da estagflação, ela põe fim à Golden Age. Então, a gente tem um avanço, claro, aí da ideologia neoliberal na década de 1980, questionamento do estado de bem-estar social e tudo aquilo que representa a desconstrução da institucionalidade dos regimes de acumulação fordistas, tá? A desindustrialização, a financiarização das economias, os capitais, de certa forma, não propriamente fugindo dos setores produtivos, mas reduzindo o grau de imobilização de capital, porque ficar na esfera produtiva significa imobilizar capital, utilizando essa linguagem mais contábil, né? E imobilizar capital é incorrer em maior risco, porque você perde liquidez. Então, um dos resultados das pesquisas de financiarização é que a financiarização ela eleva a um paroxismo, como Keynes já tinha percebido, a preferência pela liquidez dos agentes. E se você tiver ativo financeiro de alta liquidez e remuneração, é o melhor dos mundos. O Brasil exatamente vai por esse caminho, de proporcionar ativos financeiros líquidos de baixo risco, se você considerar os indexados à dívida pública, renda fixa, com uma remuneração muito acima dos padrões internacionais. Então, você tem uma intensificação das desigualdades, e já coloca um problema de demanda efetiva em termos keynesianos. Isso tem levado as economias, não só do Brasil, mas em muitas partes do mundo, com exceção da China e, de certa forma, da Índia também, a baixo e instável crescimento econômico e uma instabilidade financeira recorrente, com graves crises financeiras que, como a gente já assistiu em 2008, a crise subprime. Essas setinhas aqui é só para dizer que você tem um efeito de feedback, de retorno. Tá? Ou seja, uma das causas do baixo crescimento econômico do Brasil, sem dúvida, é a perda de estrutura industrial. Né? Ou seja, a gente está numa franca trajetória de desindustrialização e de expansão precoce do setor serviços. Muito embora a nossa desindustrialização tenha começado na década de 80, ela se aprofunda justamente quando a gente faz um processo de liberalização profundo e a financiarização se consolida no Brasil de uma forma mais proeminente e rebaixando a taxa de investimento no setor industrial ou intensificando a concorrência externa sobre a nossa base industrial. Então, assim, conceitos que a gente achou pertinente utilizar, a relação salarial, aqui são é o mesmo conceito, né, em francês e em inglês. Autores fundadores, são 5 formas institucionais que compõem, ou formas estruturais que compõem as unidades de análise utilizadas pela Escola da Regulação. Tem outros conceitos, mas não há espaço para a gente discutir agora.
eu só coloquei aqui a concorrência, o padrão de concorrência, o regime monetário e financeiro, a forma do Estado e a forma de inserção internacional. E, como a gente viu agora, a sociedade salarial. Inicialmente foi usada pelo Agliatar e o Brender, nesse livro As Metamorfoses da Sociedade Salarial, e em seguida pelo Robert Castel, que utilizou esse mesmo conceito, mas com uma perspectiva sociológica. Tá? Ele chama aqui de salariado. Inclusive, em português, existe uma palavra que seria a tradução disso, que praticamente não é usual, que é salariado, que é um conjunto de pessoas que vivem como empregados assalariados. Tá? Eu coloquei isso fazendo aí uma transposição direta do francês. Então, o estatuto teórico desse conceito, sociedade salarial, ele provém desse fato. Isso é uma constatação empírica, ou seja, as economias capitalistas funcionam sobre a base de sociedades salariais. Tá? Então, são sociedades salariais. Claro, são monetárias também e são mercantis. Mas a principal relação de produção e distribuição do produto da renda é a relação salarial. Evidência empírica está aqui, como eu falei, entre isso aqui é para o resto do mundo. Tá? No nosso caso, deu 69% pela PNAD. Entre 60% a 70% da população ocupada são compostos por pessoas que se inserem na economia através de relações de emprego assalariado. A gente poderia, inclusive, o pessoal que está estudando precarização do trabalho no Brasil está fazendo isso, a gente poderia incluir nesse universo os trabalhadores por aplicativos, que, na verdade, são empregados assalariados mascarados de trabalhadores independentes ou de microempresários individuais. Porque os especialistas na área jurídica, em direito do trabalho, já estão dizendo que se tem subordinação, se tem metas a cumprir, se tem penalidades, é, sim, uma relação de emprego. Então, portanto, a uberização é uma relação de emprego mascarada de microempresário. É claro, tem que mascarar, porque isso é que é o grande barato para eles. Né? Reduzir o custo em folha e não pagar os direitos trabalhistas, previdenciários, etc. Então, está aqui, eu já tinha mencionado, 69% do pessoal ocupado. Isso foi extraído ontem da PNAD. Quer dizer, é muita coisa. E, portanto, o mercado de consumo de massa ele é totalmente dependente do que vai acontecer com esse conjunto de pessoas, esse universo de pessoas sujeitas à relação salarial. E, mais ainda, um dado empírico, a gente tem essa primeira definição, a gente considerou empregados assalariados com carteira, sem carteira, no setor privado, mais trabalhadores domésticos, mais trabalhadores familiares e auxiliares. Eu falei que não tinha considerado, né, o doméstico e auxiliar, mas aqui, de fato, considerou no 69. E a definição 2, a diferença é que a gente soma a essa definição 1 os empregados no setor público, que tem os estatutários, e outros que são contratados, não são servidores públicos. Tá? Isso dá 69%. Então, quer dizer, é um contingente muito grande e não importa que as medidas e políticas ultraliberais que têm sido feitas, na medida em que elas afetam o universo de pessoas no salariado, isso tem implicações que são negativas para eles mesmos, os próprios proponentes dessas medidas, porque mais à frente a gente vai mostrar, salário não é só custo de produção, é o principal fator de demanda de consumo de massa, justamente porque a sociedade é salarial. Então, a relação salarial, já na definição, ela é definida como uma modalidade de organização da produção e do processo de trabalho associada a uma determinada forma de remuneração dos assalariados e de estruturação do seu modo de vida. Esse conceito ele sempre precisa ser estudado, ser analisado numa referência nacional. Então, o Brasil tem a sua relação salarial, os Estados Unidos têm a dele, os europeus têm a deles, e aí varia entre um país e outro. Por exemplo, a própria Alemanha, de forma até recente, não tinha salário mínimo, nem institucionalizou há pouco tempo salário mínimo,
parece algo surpreendente, mas foi o caso. Então, quer dizer, a institucionalidade que vai regular a relação salarial, ela depende dos espaços econômicos nacionais, tá? De cada país. É a principal relação de produção e distribuição, ela centraliza, absorve e repercute as principais contradições do processo de acumulação de capital, ou seja, é o receptáculo dos ajustes fiscais, por exemplo, é o receptáculo ou vítimas, se a gente quiser falar, das reformas ultraliberais. Então, tu incide diretamente sobre essa relação. Tá? Ao mesmo tempo, a contradição é flagrante, né? Porque eles produzem essas reformas para resolver problemas e criam outros que sequer se dão conta, porque não fazem esse tipo de abordagem. Veem o salário simplesmente como custo de produção. A institucionalidade define as condições de fixação do salário direto e do salário indireto, que é a função da provisão de serviços públicos. É a base do consumo de massa nas economias capitalistas. Então, as finanças e a financiarização, elas impactam a relação salarial tanto sobre o salário direto quanto indireto, afetando o modo de vida assalariado, ou seja, as condições de vida da maioria da população, pois esta vive sob o salariado, ou se quiserem, sob a relação salarial. Então, quer dizer, você tem aí o consumo assalariado duplamente dependente do salário direto e indireto. Então, assim, para puxar logo para o caso brasileiro, a gente tem uma economia onde os dois foram reduzidos, né, seja o salário direto, pelo desemprego e pelas reformas já aprovadas, incluindo a da Previdência. Tá? Você tem o salário indireto também muito afetado, porque cada vez mais se encolhe o papel do setor público na provisão dos bens públicos, dos serviços públicos, e em economias de alta taxa de juros reais, como a brasileira, de baixos salários e baixas taxas de crescimento, a oferta de crédito ao salariado torna-se um meio eficaz de expropriação salarial através do superendividamento das famílias. O sistema ele reduz o salário direto e indireto, mas ele precisa fechar o circuito, senão não tem uma correspondência suficiente entre estrutura de produção e estrutura de demanda. A economia simplesmente não anda. E ele faz isso expandindo o crédito ao universo de assalariados. Porém, no caso brasileiro, ele faz isso através de uma oferta extremamente onerosa de crédito, dadas as taxas de juros que a gente sabe que são exorbitantes. Um outro ponto também que vale a pena destacar é essa mudança na estrutura produtiva que a gente pode captar através desse diagrama de dispersão, ou seja, você tem nesse eixo horizontal o estoque de capital fixo produtivo, quer dizer, o conjunto de máquinas, equipamentos, instalações, infraestrutura produtiva, que na verdade é uma boa proxy para a base produtiva industrial, mas também de outras empresas não industriais, claro, e o estoque em uso, tá? Porque uma empresa pode ter 100 máquinas e está ligando 50. Então, quer dizer, o que conta para a geração de emprego é o quanto está sendo usado. A gente chama de estoque de capital fixo em uso. E aqui desse lado, o nível geral de emprego. O que chamou a atenção é que entre 1950 até 1980, a gente tem uma inclinação bastante diferente da que a gente vai ter a partir de 80. Então, aqui nessa estimativa da elasticidade, a gente tem aqui 0,4, arredondando, ou seja, cada 1% de crescimento no estoque de capital fixo produtivo em uso, você expande 0,4 o nível de emprego. É bem pouco, né? E no período que vai de 80, a década de 80 até a atualidade, essa elasticidade mais do que dobra, passa a 0,9. Tá? A explicação qual é? A explicação, na verdade, é exatamente essa que está no título. Você tem o declínio da indústria e uma expansão precoce do setor serviço. Como o setor serviço é intensivo em mão de obra, fica mais fácil você gerar emprego, mas isso não é para ser comemorado, porque o serviço que vem se expandindo no Brasil é serviço de baixa sofisticação.
que exige baixa escolaridade. É basicamente comércio e coisas relacionadas. Não é P&D, não é ciência, tecnologia, pesquisa de ponta, nada disso. Porque isso só ocorreria se a gente estivesse entrando no rol dos países envolvidos. Então, a nossa desindustrialização claramente é precoce e a ida a expansão dos serviços também, que é o outro lado da moeda, também é precoce. E por que a elasticidade é bem mais baixa nesse período da nossa história, né, da evolução, do desenvolvimento? Porque é o período em que o motor da economia foi a indústria. A indústria, por suas características, ela é capital intensiva. Mas só que aí você pode tentar mentalizar o seguinte, você visualizar mentalmente, né, uma fábrica que emprega 1.000 trabalhadores e é o máximo, é o coeficiente de emprego dela. Se você quiser empregar 2.000, você tem que ter 2 plantas iguais, cada uma empregando 1.000, aí você emprega 2.000 trabalhadores. Então, quer dizer, a elasticidade é pequena, mas a gente expandiu com uma velocidade muito grande, são os tradicionais 7,5%, né, sendo que no milagre foi a 10% ao ano. Então, quer dizer, é como se a função de produção tivesse mudado. Tá? Ou seja, hoje em dia, no Brasil, é relativamente fácil você gerar emprego, desde que você tenha taxas de crescimento econômico suficientes. Mas não é um emprego que a gente gostaria que fosse, postos de trabalho de mais alta qualidade e remuneração, que é um emprego que desenvolve uma nação. Esse emprego, inclusive, o governo se vangloria de estar gerando alguns milhares de empregos, mas quando a gente olha, até 2 salários mínimos, se eu não me engano, no máximo pela PNAD, né, mais de 60% desses empregos gerados não passa de 2 salários mínimos. Então, quer dizer, é um emprego de baixa escolaridade, são necessários, mas não é uma condição suficiente para a gente se desenvolver. Outro ponto também relacionado, nesse outro diagrama de dispersão, quando a gente coloca aqui o PIB em logaritmo e o pessoal ocupado total, já pegando todas as categorias da ocupação, a gente vê que tem uma elasticidade bastante considerável, ou seja, cada 1% de crescimento do PIB expande o pessoal ocupado em 0,8%, independentemente de qualquer reforma ultraliberal como essas que já foram feitas. Né? Você não tem que fazer reforma para gerar emprego. Isso é um argumento para vender reforma. O que precisa é a acumulação de capital e investimento produtivo. Claro que uma reforma pode, dependendo do seu conteúdo, pode melhorar determinados setores, né, o coeficiente de emprego, mas isso é algo marginal, não é essencial. Tá? Ou seja, crescimento econômico é a base da geração. Então, você tem supondo que se o Brasil conseguisse hoje crescer como no milagre a 10%, o pessoal ocupado estaria crescendo a quase 8%. Né? Você daria 8%, cada 10% daria 8% de expansão do PO. Aí você vê que você tem um coeficiente de correlação bastante alto, tá? E o R2 também bastante alto. Então, quer dizer, essa história de fazer reforma para gerar emprego é realmente uma concepção equivocada para justificar a reforma. Outro ponto também é quando a gente utiliza esse diagrama múltiplo de dispersão, onde a gente coloca aqui o PIB, né, aqui na verdade está em log também, e no eixo vertical essas categorias da ocupação, ou seja, o emprego com carteira, sem carteira e conta própria. Tá? O que chamou a atenção da gente foi que o emprego sem carteira está crescendo mais rapidamente do que o com carteira, que é uma coisa que chama atenção, porque não era para acontecer isso. E em outras versões anteriores desse diagrama, não estava ocorrendo isso. O emprego com carteira ele estava crescendo. Quer dizer, ele continua crescendo, mas ele está crescendo menos do que o sem carteira. Isso que está em causa aí. Ele continua crescendo com o PIB, mas menos do que o sem carteira. Então, aqui a gente vê que a elasticidade PIB do emprego sem carteira é maior, é 1 ponto percentual maior do que o com carteira. Por quê? Porque isso sinaliza para a gente a desestruturação da relação salarial. Você já está refletindo, provavelmente, os efeitos das reformas precarizantes, ou seja, da trabalhista e da terceirização irrestrita.
E o conta própria, como sempre acontece nesse tipo de gráfico, ele tem uma relação negativa com o PIB. Ou seja, o PIB vai crescer, tem uma elasticidade bem menor do que as outras categorias, mas na medida que o PIB cresce, ele tende a cair. Tá? Isso, muito provavelmente, porque as pessoas que estão nessa condição de conta própria, de autônomo, elas um dia já foram, inclusive segundo pesquisas do DIEESE, elas já foram assalariadas um dia. Então, elas ficam olhando a economia se recuperar, oportunidades de se reinserir no mercado de trabalho na condição de empregado assalariado, para sair dessa sazonalidade, dessa volatilidade que implica a remuneração nessa categoria de conta própria. Então, aqui é em termos de PO, né? de ocupação, de nível, de número de pessoas ocupadas em cada categoria, e aqui a gente tem, nesse outro gráfico, essas mesmas categorias, mas em rendimento. Tá? Eu estou colocando o W aqui, fazendo analogia com salário. É claro que conta própria a gente chama de rendimento, né, de autônomo, não é propriamente salário. E outra coisa que chamou a atenção, né, somente o rendimento médio real dos conta própria cresce com o PIB, enquanto que o sem carteira está declinando, ou seja, e o com carteira também, em termos de rendimento médio, está caindo. A mídia oficial, né, eu falo oficial, é a mídia hegemônica, repercutiu isso, uma coisa de um mês atrás, dizendo que as pessoas que estão encontrando emprego estão ganhando menos do que anteriormente. Tá? Então, isso aí é um reflexo disso. Mais um indicador de desestruturação da relação salarial. Esse gráfico ele mostra a wage share, ou seja, a parcela da massa salarial, a participação da massa salarial, que é o somatório de todos os salários no PIB. Tá? Então, a gente teve um período de expansão durante os governos do PT, tá? Mas acabou. Então, a tendência agora é de um declínio da wage share. Teve aqui uns picos aqui, mas esse pico também não dá para comemorar, porque não é tendencial, não é estrutural, simplesmente ele reflete as recessões, já que você bota a massa salarial no numerador e o PIB no denominador para poder calcular a parcela salarial no PIB. Evidentemente, quando o denominador encolhe, a wage share salta. Então, não é algo positivo, digamos assim. Tá? A tendência de declínio, já que a gestão ultraliberal está em curso e me parece que vê isso como positivo, mas, na verdade, não é. Outro ponto também para ser destacado é essa correspondência matemática, ou seja, quando a gente calcula a massa salarial em proporção do PIB, que é a própria wage share, esse Szinho aqui é para dizer que é a parcela salarial, salário médio real é a razão salarial, é matematicamente idêntica ao wage share, ao salário médio real em relação à produtividade do trabalho. Tá? Então, é claro que a única maneira possível de você expandir a parcela salarial no PIB é deixar por algum período que o salário médio real cresça acima da produtividade. Foi o que aconteceu durante o governo do PT. Tá? O problema é que a produtividade era extremamente baixa. Isso foi suportado pelo setor produtivo, pelo setor financeiro, enquanto durou o boom das commodities. Tá? Quando acabou o boom, a resistência, né, a investida contra a permanência do PT foi visível. Tá? Porque você não pode deixar numa economia capitalista que o salário médio real cresça permanentemente acima dos ganhos de produtividade. Mas é claro que o problema para o Brasil era que não havia ganho de produtividade suficiente para suportar o crescimento do salário médio real. Tá? E uma das causas é a desindustrialização. Os ganhos de produtividade são extremamente baixos para um país que ainda precisa se desenvolver. Então, quer dizer, essa relação algebricamente simples é importante a gente sempre se lembrar dela, porque evita certas discussões que passam por aí. Né? A ortodoxia adora usar esse conceito de custo unitário do trabalho, que é exatamente isso dito nessa linguagem de custo unitário do trabalho.
Mas se você não deixar o salário médio real crescer por um período acima da produtividade, não tem como você expandir a parcela salarial no PIB. Diga-se de passagem, eu não me lembrei de colocar aí, a média internacional da parcela salarial fica entre 60% a 70% do PIB. Né? O Japão já teve mais de 70%, que é o normal nas economias capitalistas, digamos assim, saudáveis, que estão bem, não estão passando por uma crise. Então, a parcela salarial tem um peso grande no produto interno bruto. E o Brasil, você vê, o Brasil chega aqui nos anos 2000 com 30% só. Quer dizer, extremamente baixo, por diversas razões. Pelo desemprego, pela precarização, ou seja, a economia brasileira nunca foi uma economia de alto salário, sempre foi uma economia de baixo salário. Tá? E isso, na verdade, vem penalizando, agora, inclusive, vai ser a tendência a ser uma economia de baixíssimo salário, não só pela inflação crescente, mas pela desestruturação do mercado de trabalho e da relação salarial. Uma questão fundamental às análises da relação salarial em economias financiarizadas. Nas sociedades salariais, o salário médio real, salário de maneira geral, não precisa trabalhar em termos reais, é um rendimento que se caracteriza por sua ambiguidade estrutural. Isso foi feito por um estudo pelo economista regulacionista Bernard Bilodeau, na Universidade de Grenoble, em 2001. Está publicado num livro dele sobre esse tipo de abordagem. Então, quer dizer, o que é ambiguidade? É porque o salário é simultaneamente um custo de produção e principal fator de demanda de consumo de massa. Por quê? Porque a sociedade é salarial. 69% vive de salário. Então, qualquer medida que visa reduzir os encargos trabalhistas, custo de folha, etc., restaura a lucratividade empresarial só nos primeiros anos. Dado o fato de ser uma reforma, todo mundo pode aplicar os novos parâmetros que foram legalmente justificados e aprovados, você vai produzir um rebaixamento do salário de forma geral e, portanto, contrair a demanda efetiva da economia. Então, a ambiguidade é essa. Salário não pode ser visto somente como custo de produção ou como variável de ajuste para fazer ajuste fiscal neoliberal, como a gente vem, ou ultraliberal, como a gente vem assistindo por aí. Essa ambiguidade ela fica melhor representada com esse esquema. Então, se você tiver uma visão microeconômica, contábil, quer dizer, a base teórica neoclássica walrasiana é contábil, é microeconômica, então o salário é só custo de produção, como nos cursos de microeconomia tradicional. Tá? Minimizar custo para maximizar lucro. Você reduz o salário para aumentar lucro. Mas a ambiguidade está aqui. Mas se você tiver uma perspectiva macroeconômica agregada, tá, que se alinha muito mais com uma base teórica keynesiana e kalekiana, já que é fator de demanda, você teria que aumentar salário para aumentar lucro. Então, você tem uma bifurcação, você tem duas formas completamente inversas, conflitantes, de chegar ao mesmo lugar. Quer dizer, reduzir ou aumentar salário. Aí, quando você vê todas as pesquisas que foram desenvolvidas pelos regulacionistas para o modo de desenvolvimento fordista no pós-guerra, o que a gente percebe é que as economias encontraram, digamos assim, um ponto de equilíbrio, de estabilidade, em que o salário não penalizava os custos de produção, nem tampouco minava a base da demanda. Mas isso só foi possível pela conexão salário-produtividade, que aquele modo de desenvolvimento tinha. Havia a relação salarial fordista, ela implicava uma conexão, uma indexação do salário médio real aos ganhos de produtividade. E a financiarização faz o oposto. Ela produz uma desconexão do salário médio real em relação aos ganhos de produtividade. Então, ela aumenta a concentração funcional da renda, porque toda vez que o salário cresce menos do que a produtividade, você aumenta a concentração funcional da renda a favor dos lucros no sentido geral, incluindo o lucro empresarial e o lucro do setor financeiro, a renda de juros, dividendos, enfim, outras modalidades de renda financeira. E aqui, para fazer uma síntese desses argumentos, ou seja, configurações da relação salarial em que o salário médio real se desconecta dos ganhos de produtividade, se o salário médio real cresce acima do ganho de produtividade,
tudo mais constante, a taxa geral de lucro empresarial declina, embora isso provoque expansão da parcela salarial no PIB. Quer dizer, isso, no caso do Brasil, tá? A taxa de lucro empresarial não declinou porque foi compensada pelo lucro do setor exportador. Quando a gente vê no agregado só para o setor empresarial, foi compensado enquanto durou o boom dos preços internacionais das commodities. Quando acabou, eles disseram, sai PT que a casa é nossa, o Estado é nosso. Você era apenas um convidado para uma festa que já acabou. Tá? Se os ganhos de produtividade crescem acima do salário médio real, tudo mais constante, a taxa geral de lucro cresce e a parcela salarial do PIB declina. É o caso da economia americana, imediatamente antes da crise subprime. A gente tem gráficos sobre isso, ou seja, que é uma coisa interessante de se observar, como que a concentração funcional da renda aumentou antes da crise subprime. Então, isso significa a concentração de renda a favor das elites rentistas e empresariais, e depois eles devolveram essa renda concentrada, devolveram os ganhos de produtividade negados à classe trabalhadora através de uma oferta super especulativa de crédito. E daí está a base da crise financeira. Ou seja, é possível, sim, detectar uma causa real para a crise subprime. Ou seja, muita gente estuda a crise subprime só olhando o que aconteceu com as finanças. Desregulação, produto ruim, etc. Mas é possível ver que por trás tem a estrutura produtiva. Então, isso mostra a importância da relação salarial em estudo de finanças. Não dá para estudar a financiarização só olhando para as finanças, só para o aspecto monetário de ativo financeiro. Tá? Por quê? Por causa do papel fundamental e, digamos assim, incontornável da relação salarial nesse sistema de acumulação, nesse tipo de economia. Tá? Então, se o crescimento do salário médio real cresce às mesmas proporções dos ganhos de produtividade, que seria a configuração socialmente a mais interessante, inclusive para o desenvolvimento econômico e social, você tem uma taxa de lucro empresarial que permanece estável, que é o caso do Fordismo. A taxa de lucro já estava, isso nos países da OCDE, entre 1945 e 75, ela estava num nível bastante razoável, suficiente para deslanchar o investimento produtivo, e de maneira que você conseguiu, então, expandir o mercado de consumo de massa, compatibilizando com uma oferta igualmente de massa. Mas isso, como todo modelo, não é para sempre. Né? Se esgotou por diversas razões que já foram elucidadas. Então, em economias financiarizadas, a tendência estrutural é a desconexão salário-produtividade, elevando a concentração funcional da renda em detrimento do salário. Isso é o padrão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Ou seja, faz aquela curva em formato de boca de jacaré, onde você tem a produtividade crescendo, o salário médio real estagnado ou em declínio. Tá? Agora, o Brasil é interessante, que o Brasil ele tem as suas especificidades, né? Os seus fenômenos assim que só tem no Brasil. Nos governos petistas, o salário médio real cresce muito acima dos fracos ganhos de produtividade. A gente tinha uma boca de jacaré que era o inverso da boca de jacaré americana. Lá, a produtividade cresceu acima do salário. Aqui, o salário cresceu acima da produtividade. Não tinha como prolongar isso, porque isso significa uma pressão abaixo da taxa de lucro empresarial o tempo todo. Foi compensado enquanto durava a demanda externa pelas commodities. Quando acabou o boom, aí a crise econômica, política e institucional se instaura, levando ao impeachment e tudo o que a gente vem assistindo aí. A tomada do Estado, a captura explícita do Estado pelo capital financeiro, sobretudo, né? Pelo setor financeiro, que é o que pauta todas essas reformas, juntamente com o grande empresariado nacional e multinacional. Então, exatamente, isso aqui é uma repetição do que eu acabei de falar, ou seja, só foi possível por causa do boom das commodities. A gente visualiza pelo gráfico que eu vou mostrar a seguir, tá? Ou seja, você tem um boom das commodities, a taxa de lucro despenca, a renda financeira depois do boom, mas ela ficou estável. Ela ficou estável. Aqui eu coloquei uma equação para quem estiver
dúvida, ou tiver curiosidade de olhar como é que a gente calculou isso, então isso aqui é facilmente dedutível, né, das identidades macroeconômicas básicas, a gente substituindo a definição de taxa de lucro, produtividade do trabalho, esse sigma aqui é a financing como share, que é o fluxo total de renda financeira em proporção do PIB, tudo. No Brasil, o peso maior é a renda de juros, mas também tem dividendos e outras rendas financeiras, salário médio real, e esse casinho aqui, que é muito usado em teoria do crescimento econômico, é a intensidade do capital, a relação capital fixo, nível geral de emprego. O gráfico, quer dizer, esse gráfico, ele sai dessa equação, ou melhor dizendo, essa equação, ela articula essas variáveis todas, tá? Porque o que interessa para a gente é o comportamento da taxa de lucro das corporações não financeiras, que é essa azulzinha clara aqui, e dá para ver como ela ficou estável durante os governos do PT, tá vendo? Mas depois que acabou o boom, a partir de 2011, ela despenca. Despenca, isso causa um descontentamento enorme na classe dominante, tá? No grande empresariado e no setor financeiro, e eles dizem, PT, tchau, tá? O Estado é nosso, e sempre foi. Eles fizeram uma concessão, e que vão fazer agora uma concessão para o PT voltar. Tá? Então, o grande desafio é o que o PT vai conseguir fazer, porque quem manda na casa são eles. Aí você tem um declínio acentuado da taxa de lucro do setor produtivo, tá? Essa taxa de lucro é sem a renda financeira, porque a renda financeira está aqui. Ó. A gente observa um decrescimento suave aqui da participação dessa renda financeira no PIB, mas não é em termos absolutos, nem isso aqui é uma taxa de lucro do setor bancário. Né? A gente sabe que todo ano sai a taxa de lucro dos 5 maiores bancos no Brasil, é uma taxa de lucro exorbitante. Então, isso aqui é uma participação relativa no PIB, porque houve uma redistribuição do rendimento da renda nacional entre frações da classe dominante, dos setores produtivos e financeiro. É claro que, numa situação como essa, de declínio da taxa de lucro, a parte das finanças avança no PIB, é uma compensação, até porque uma parte grande do empresariado do setor produtivo aloca capital em ativo financeiro, que isso aí é o próprio sintoma da financiarização. Tá? E as medidas aí já realizadas e reformas já aprovadas, elas tiveram como efeito, seja por elevação do desemprego, seja por rebaixamento do salário médio real, elas tiveram como efeito a expansão da taxa de lucro novamente. Tá? Isso aqui foi um pico, né, para baixo, mas isso aqui é a pandemia do Covid de 2020, tá? Mas ela volta aqui e provavelmente vai continuar subindo suavemente, porque baseada na desestruturação da relação salarial. Então, quer dizer, a gente pode fazer uma aposta que não vai funcionar. Ou seja, saindo da crise que a gente está passando, controlada a inflação, controlada a pandemia, a gente vai continuar dispondo. Pode entrar governo, sair governo, não importa a orientação do partido no poder, a gente vai continuar tendo um regime de acumulação de baixa taxa de crescimento, ou seja, não tem qualquer possibilidade de você ter um regime de crescimento a taxas moderadas. Por exemplo, crescer a 4% ao ano durante 5, 6 anos. É impossível. É impossível. Você tem uma indústria encolhendo cada vez mais, uma reprimarização da pauta de exportação acelerada, haja vista a felicidade deles com essa matéria paga de o agro é tudo, o agro é pop, o agro é tech, que é uma grande besteira. Tá? E, por exemplo, os asiáticos jamais aceitam esse tipo de argumento, né? Só aqui no Brasil. A gente podia deixá-los exportarem as commodities, mas tem que cuidar da indústria, da base produtiva, sobretudo em setores de maior complexidade econômica e intensidade tecnológica, senão não tem desenvolvimento. Tá? A gente pode antever que o PT, voltando ao poder, vai tentar fazer novamente políticas sociais, isso é bem-vindo, mas mudanças estruturais que possam colocar a indústria como o eixo do desenvolvimento é muito difícil, porque vai ter que bater de frente com o setor bancário e financeiro, enfrentar a elite rentista, duvido que estejam dispostos a isso, é muito difícil, tá?
o que vai acontecer vai ser uma tentativa de retomar determinadas políticas, mas não dar um cavalo de pau no modelo. Se fizer isso, a elite se insurge contra. Tá? Então, aqui a gente tem essa expansão da parcela salarial, não é parcela salarial, desculpe, é o salário médio real que foi crescendo, ó, acima dos ganhos de produtividade, que é o azul, está vendo? Isso aqui é uma boca de jacaré, mas o inverso da americana. Lá foi a produtividade acima do salário. Aqui no Brasil, durante o governo do PT, o salário acima da produtividade. Evidentemente que isso pressionaria para baixo a taxa de lucro, mas durante o boom das commodities ela ficou estável. Quando acabou, se fez valer exatamente a tendência predominante. Tá? Então, a explicação desse comportamento, desse formato de evolução dessas vias, está aqui nessa equação. Tá? Na medida, por exemplo, que a parcela da renda financeira no PIB aumenta, tudo mais constante, né? Salário médio real, relação capital-trabalho, ou intensidade do capital, e os ganhos de produtividade, a taxa de lucro tende a cair. Ou seja, os ganhos de produtividade podem compensar o aumento da finance income share, da parcela da renda financeira no PIB, que é muito grande devido à financiarização da economia. Tá? Mas se você não tem ganho de produtividade, que é o caso, em que você está cada vez mais tendo menos indústria, você compensa onde? Você compensa rebaixando o salário, que é o que eles estão fazendo com as reformas. Já que não consegue elevar a produtividade, você rebaixa o salário médio real. Mas isso promove o quê? Se a sociedade é salarial, você tem 69% das pessoas, das famílias vivendo de rendimento salarial, com ou sem carteira, não importa, você promove o endividamento familiar, ou superendividamento familiar e a expropriação salarial, que a Denise daqui a pouco vai mostrar os dados. O outro ponto também que chamou a atenção, que aí já é mais uma variável financeira que a gente acompanha, né? Por que o Banco Central está elevando desesperadamente, sistematicamente, recorrentemente a taxa Selic? O primeiro que a gente observou, se você calcular a taxa real Selic, primeiro que dá para observar que a mensal nominal estava acima da inflação, né? Ou melhor dizendo, a inflação estava acima da nominal. A nominal é azul, Selic nominal, e o IPCA. Por 18 meses consecutivos. Se a gente calcular a taxa Selic real, que não é a mera diferença, né? Muita gente calcula como você pega uma taxa de juros nominal e tira a inflação. Isso é a taxa prime. Em termos rigorosos, a gente tem que deflacionar essa diferença, porque a taxa real de juros é a taxa que incide sobre o capital inicial corrigido da inflação. Então, a gente observa que a taxa de juros real, Selic, ficou negativa desde junho do ano passado. Melhor dizendo, desde junho de 2020, do ano retrasado, por 18 meses consecutivos. Então, na verdade, do ponto de vista de uma economia financiarizada, com proeminência da renda de juros, isso, na verdade, é um contrassenso. Então, a elite rentista não ia deixar isso prolongar por muito tempo. Então, ela vai e pressiona o Banco Central para voltar a elevar a taxa de juros. Claro que o discurso é para dizer que é para combater a inflação. Sim, mas também para manter a rentabilidade real das carteiras. Você imagina, você compra títulos que são indexados a Selic, então você está perdendo. A Selic real negativa, no acumulado, você perde. Não foi o caso para cá, tá? Onde você tem alguns pontos da Selic real negativa, mas a maioria dos pontos a Selic real positiva. Quer dizer, você tem... Muita gente achava surpreendente. Olha, a taxa de juros está caindo. Eu vi colegas heterodoxos na mídia. A taxa de juros está caindo. Eu disse, meu caro, que taxa de juros está caindo? A Selic está caindo. Nenhuma das outras caiu na mesma proporção, sequer caiu. Juros do rotativo, cartão de crédito, cheque especial, crédito ao consumidor, todas lá em cima. É por isso que a elite rentista e proprietária de bancos permitiu essa redução da Selic. Mas isso tem limite, porque
Se você considerar que foram 18 meses consecutivos de Selic real negativa, evidentemente está afadado a ser interrompido, mesmo que não tivesse inflação. Quer dizer, a inflação teria que ser muito baixinha, que aí ela bota lá em cima, né, a Selic real, aí tudo bem. Aí eles aceitariam. Então, quer dizer, mais um resultado importante que a gente pode extrair dessas regularidades macroeconômicas e estruturais, né? Quando, numa economia de alta taxa de juros reais, como a brasileira, a desconexão salário-produtividade se instala, mesmo que provoque aumento da parcela salarial no PIB, isso tende a expandir o superendividamento das famílias. Porque a economia, sobretudo o setor produtivo, ele precisa produzir e vender. Você não pode ter uma economia, por mais que a gente seja hiperfinanciarizado, os americanos também são a economia mais financiarizada do mundo, mas não pela renda de juros. Pela renda de juros somos nós, e a gente tem chamado de financiarização usurária, para diferenciada deles, que é uma financiarização pelo mercado de capitais. O setor produtivo precisa produzir e vender. Então, tem que fechar o circuito. Então, se você está negando a distribuição dos ganhos de produtividade, se você está rebaixando o salário médio real, se você não emprega o suficiente, você precisa vender de qualquer jeito. Então, como é que o sistema faz? Expande a oferta de crédito. Só que no Brasil você expande o superendividamento, devido às taxas de juros que são muito acima dos padrões internacionais, né? Quer dizer, quando a desconexão salário-produtividade ocorre às expensas dos trabalhadores, isto é, reduzindo o salário médio real enquanto os ganhos de produtividade crescem, é o caso dos Estados Unidos, o regime de crescimento econômico também fecha o circuito de acumulação por meio de superendividamento. Tá? Exatamente aquilo que a gente colocou, que era o caso americano pré-crise. Tá? A oferta super especulativa de crédito foi possível porque justamente eram os lucros concentrados devido à concentração dos ganhos de produtividade nas elites financeiras e proprietárias de bancos. Depois é devolvido, né? Devolve aquilo que nega aos trabalhadores. Então, quer dizer, os ganhos de produtividade, aí é uma repetição do que eu falei, só para sistematizar, negados aos trabalhadores, engordam os lucros que se acumulam em ativo financeiro rentido, e em seguida eles criam a superoferta especulativa de crédito para viabilizar a expansão do consumo, até que você estoura a bolha. Tá? Basta que algum elo da cadeia fique inadimplente, você vai ter uma generalização, que foi exatamente a crise no setor imobiliário deles. As pessoas simplesmente não tinham renda, as pessoas pegavam essa oferta especulativa de crédito. Então, quer dizer, é possível, sim, e necessário olhar crise financeira, olhar para o setor produtivo, olhar para o setor real. Se a crise financeira não depende somente de fatores financeiros ou de regulação de mercado financeiro. Você tem que olhar lá a estrutura produtiva e, para isso, você precisa começar, como porta de entrada, analisando a configuração da relação salarial. Conclusão. A análise da relação salarial torna-se fundamental a compreensão das consequências da financiarização, não somente por seus efeitos sobre o mercado de trabalho, mas, sobretudo, pelos seus impactos na demanda efetiva. Muita flexibilidade nas relações de emprego torna a demanda efetiva volátil e aumenta a incerteza no âmbito das decisões de investimento produtivo. Relações salariais caracterizadas pela desconexão salário-produtividade reduzem o poder aquisitivo das famílias assalariadas e promovem o endividamento como única alternativa para manter os padrões de vida. As famílias são forçadas ao endividamento. A experiência histórica dos regimes de crescimento fordista mostrou que relações salariais mais estáveis e adequadas à sustentabilidade do crescimento econômico requerem institucionalidade, que permita a conexão salário-produtividade, favorecendo a compatibilidade macrodinâmica da estrutura de produção com a estrutura de demanda. Assim, uma coisa aqui que é importante destacar, que eu me lembrei, é que nessa conexão salário-produtividade, as famílias tomavam crédito. Houve uma expansão considerável da oferta de crédito durante o Fordismo, mas a inadimplência era muito mais baixa
do que a gente observa hoje, do que na inadimplência atual. Por quê? Porque as famílias tinham poder de compra e tinham renda suficiente para quitar suas obrigações junto ao mercado financeiro. Não é o caso agora. Não sem razão, a época atual em que assistimos o rápido aumento da flexibilização precarizante da relação salarial, de mercados de trabalho pouco estruturados, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo, as performances macroeconômicas são muito inferiores às observadas durante a Golden Age do capitalismo, né? Essa Golden Age, que são os 30 gloriosos anos de crescimento nos países da OCDE. E é isso, gente. Obrigado aí pela disposição em me ouvir. E posso passar, então, para a Denise. Por favor, Denise. Carmen, por favor, quanto tempo eu tenho? Bom, a gente costuma terminar 1 hora. Acho que eu falei demais, né? Não, foi ótimo. Você deu o panorama, mas isso é bom porque vai ter que voltar. E estimula muito várias pesquisas de alunos aqui que eu sei que estão trabalhando nesse tema sobre taxa de lucro, financiarização, desindustrialização. Mas, por favor, Denise. Bom, então você mais ou menos controla, para a gente também poder ter, né, um espaço para pergunta no final. Isso, é verdade. Bom, já são 12h20, né? Eu vou tentar fazer uma exposição assim, bem relâmpago, porque, na verdade, a minha parte é exatamente falar do endividamento das famílias, mas antes de compartilhar a minha apresentação, eu queria prosseguir na apresentação que o Miguel deu inicialmente, né? Mostrando que a desestruturação da relação salarial leva ao superendividamento das famílias, certo? E a questão importante é sobre o sistema financeiro no Brasil, né? Que eu queria falar rapidamente para vocês qual que é a nossa percepção. A percepção que a gente tem, né, é de que o sistema financeiro no Brasil, seus instrumentos, suas instituições, né, vivem uma intensa financiarização, no sentido de que os seus interesses prioritários são as atividades especulativas, né? O sistema financeiro, ele basicamente atua em prol de si mesmo, é um sistema autorreferenciado. Como disse o professor Beluso, é um sistema que tem basicamente relação consigo mesma, né? E o que significa dizer isso? Dizer que o sistema, ele, na verdade, ele tem baixíssima ou nenhuma contribuição para o desenvolvimento econômico, ele não se ocupa em ampliar e modernizar as plantas produtivas, né? E não estimula novas tecnologias, não impulsiona empresas inovadoras. Então, desse ponto de vista, ele é estruturalmente ineficiente, certo? E quando você olha do ponto de vista conjuntural, ele não atua para reverter uma conjuntura recessiva, como a que nós estamos passando. Então, não fornece créditos a juros minimamente razoáveis para a população e para as empresas, né? O crédito, ao contrário, vira uma violência expropriadora da renda das famílias e também da renda dos empresários, porque os juros são anormalmente elevados, como nós vamos mostrar nessa minha parte. E isso tudo vai colocando em risco a sobrevivência financeira dos cidadãos, né? Vai ameaçando o esforço produtivo das empresas, né, que lutam para sobreviver numa conjuntura aí que já tem 7 anos de fortíssima desaceleração. E eu, no meu ponto de vista, acho que vai construindo um cenário de ameaça de crise no sistema de crédito doméstico, né? Em função, como eu vou mostrar também, do crescimento da inadimplência das famílias. Então, cria-se um cenário que é um cenário ameaçador, não é? E um cenário altamente ineficiente, né? Então, dito isso, eu vou tentar aqui compartilhar, a Fernanda já deve ter me autorizado aqui, e eu espero acertar as minhas... Como é que eu compartilho isso? Embaixo, Denise, tem uma setinha verde. Isso. Share screen ou divide. Isso. Então, eu vou aqui.
Tá, né? Tá, foi. Certo. Então, a nossa hipótese, como é que amplia isso? Clicando aí mesmo. Isso. Então, a nossa hipótese básica, deixa eu colocar isso aqui em outro formato, porque senão eu não consigo. A nossa hipótese básica, né, já antecipou de alguma forma aí, é que a combinação de uma política macroeconômica ultra neoliberal, não é, com um mercado de trabalho desregulamentado e precarizado, associado ao desmantelamento do estado de bem-estar social, foi articulada com a expansão do crédito para consumo. Por que articulada com a expansão do crédito para consumo? Não é? É que o crédito para consumo ele vai funcionar como um mecanismo compensatório para a perda do emprego, para a queda dos salários reais, para o achatamento e para a degradação da oferta de bens e serviços públicos e, inclusive, para o estreitamento das transferências de renda para os mais pobres. Então, você tem, de um lado, a desestruturação da relação salarial e, do outro, o desmantelamento do sistema de proteção social. Então, o crédito ele vai substituir, precariamente, óbvio, né, os salários indiretos perdidos dos esquemas de proteção social deteriorados. Né? Então, é a isso que a gente chamou no nosso artigo de reprodução social por meio de dívida, ou de consumo comandado por dívida, seguindo ali a Soderberg e Wiedemann, 2021, aí nesse último artigo. Quer dizer, nós temos aí uma situação em que vai ser exatamente o crédito que vai ajudar a criar uma demanda que foi desestruturada por uma relação salarial que se precariza cada vez mais. Então, a expropriação dos direitos sociais, em paralelo com a redução e a degradação dos serviços públicos, fizeram com que as famílias fossem forçadas a recorrer a planos de saúde precários, a fundos de previdência aberta, a uma educação privada, a seguros de toda espécie, para ir buscar a preços elevadíssimos uma proteção que antes era assegurada de forma gratuita pelo Estado. Né? Então, o mercado financeiro ele passa a tomar o lugar do Estado na oferta desses serviços. E a gente observa, então, que foram os grandes fundos de investimento que hoje administram redes de hospitais, laboratórios, faculdades, fundos de previdência, né? Eles foram tomando o lugar do Estado. Não é? E isso a preços assim, elevadíssimos. E o que acontece é que as famílias elas não têm salário para cobrir esses novos preços. Eles estão muito, muito acima das condições de pagamento, da capacidade de pagamento das famílias, e as famílias são, então, constrangidas a entrar no rolo compressor desse endividamento fatal para compensar a perda de salários diretos e a perda de salários indiretos do sistema de proteção social. Então, houve então uma reestruturação do Estado para operar de forma consistente com a lógica financeira, né, com a lógica dos mercados financeiros. Então, o governo e o mercado moldam ativamente a financiarização do cotidiano da vida das pessoas, da vida das famílias. Né? Então, esse Estado ele é um Estado neoliberal, é um Estado autoritário, ele desconstrói os esquemas de proteção social, ele se omite, né, perversamente com relação às políticas públicas e ele vai degradando as condições de vida das famílias e, portanto, elas vão sendo empurradas para um endividamento a juros aviltantes. Então, o governo ele aparece para nós como cúmplice desse processo de financiarização. Então, eu vou começar a mostrar rapidamente os nossos dados empíricos, e aí é o dado de saldo de crédito, né, que mostra exatamente a relação saldo de crédito PIB, né, e mostra uma relação de crescimento assim, acelerado, com exceção aqui dessa fase, entre 2015 e 2019. Não está passando. Oi, não está passando? Não está passando. A gente está na primeira ainda. Meu Deus! Não, Denise, aconteceu comigo. Você tem que compartilhar a tela inteira. E agora? Está aparecendo? Agora passou. Então, quando eu ponho a tela parcial, aparece. Ó, eu já passei essa, já passei essa. Já... Se tu agora está passando? Um quadradinho pequeno, Denise, em vez das setinhas, passar ali no lado, daí ele consegue passar.
É porque você botou o ponteiro do mouse em cima do PowerPoint. Você tem que botar o ponteiro do mouse em cima da tela onde a gente está aparecendo e mandar compartilhar a tela toda. Aí tudo que você abrir no teu computador vai ser projetado. Ah, não, está muito confuso. Eu posso deixar assim? Vocês estão enxergando aí? Pode. Ai, desculpa, gente. Quando eu faço isso aqui, ó, que é compartilhar a tela cheia, vocês estão vendo? Não compartilhou. Não. Pois é. Faz do jeito que está funcionando. Mas assim tá bom, a visualização tá boa. Só vai Tá boa mudar assim? de lado, tá bom. Ah, então tá. Então eu vou levando assim. Então a gente tem aí, né, o saldo de crédito PIB crescente, com exceção dessa barriga aqui, né, em que a gente vê que é uma fase de desaceleração econômica, em que demonstra a preferência pela liquidez dos bancos, não é? Que adotam um comportamento defensivo seletivo e, diante das expectativas incertas de uma economia em declínio, eles contraem, né, eles se tornam, eles vão fazer a contração do crédito. Mas a relação crédito-PIB volta a crescer a partir de 2019, vai atingir 54% do PIB em dezembro de 2020, e agora, né, o último dado é de janeiro de 2020, tem aí uma carteira de 53% do PIB. Mas o que é importante chamar a atenção? Essa curva em vermelho é o crédito para pessoa física, e aí em azul é pessoa jurídica, né? Então, o que a gente vê é que o crédito para pessoa física é que tem sido o carro-chefe desde 2016. Quer dizer, há uma inversão, né? Há uma inversão. Os bancos eles passam claramente, né, a adotar uma política de sobreposição, né, de superação do crédito para pessoa física muito acima do crédito para pessoa jurídica, mostrando, portanto, que eles fizeram um ajuste aí, né? Eles fizeram um grande ajuste e as suas operações vão ser principalmente para pessoas físicas. Então, o consumo das famílias, né, ou em termos mais realistas, a expropriação direta dos salários, passou a ser a principal estratégia de lucro dos bancos, certo? Lógico, em paralelo com a mera especulação financeira, né? Então, a gente sinaliza aí, a partir de 2016, uma mudança qualitativa na estratégia dos bancos. Por que, então, que os bancos expandem o crédito na fase na fase de pandemia, né, em que a economia ia aí totalmente recalcitrante? Bom, a gente vê que há uma mudança na política do Banco Central, que reage à crise, né, reduzindo drasticamente a taxa Selic, como o Miguel mostrou, né, tornando a taxa Selic em termos reais negativa e levando essa taxa para os seus mais baixos patamares, certo? Então, além disso, além de reduzir a taxa Selic, o Banco Central, em reação à crise, adotou um número considerável de medidas, né, que visavam a expansão da carteira de crédito dos bancos e um ajuste no nível de capitalização do sistema financeiro nacional. Nesse rol estão os provimentos de liquidez, como, por exemplo, a redução do compulsório, a redução dos requerimentos de liquidez, a redução dos requerimentos de capital e uma certa flexibilização regulatória. Um artigo recente do Luiz Fernando de Paula, nosso colega querido Luiz Lufa, do Matheus Ferreira e do Paulo Saraiva, mostra exatamente isso, né? Uma mudança de paradigma do Banco Central, ainda que tenha durado um curtíssimo período de apenas 7 meses, né? Houve uma política monetária, digamos, não convencional, uma política de forward guidance, em que o Banco Central anuncia uma taxa de juros menor por um determinado tempo e mantém ela ali estável, né? Então, foi uma coisa inovadora, nunca havia acontecido uma taxa de juros de patamares tão baixos assim, mas eu acho que o que realmente colaborou para manter um dinamismo mínimo na economia brasileira, mais importante do que a política monetária, foi a política fiscal, né? Quando ela injeta na economia uma quantidade de recursos através do auxílio emergencial que correspondeu a 4% do PIB, né? E isso, evidentemente, esse auxílio emergencial, grande parte dele
foi destinado ao pagamento de dívida das famílias, como mais tarde aqui eu espero poder explicar. Um outro gráfico que esclarece aí um pouco é essa carteira de crédito por faixa de renda que a gente está vendo aí, né? Eu espero que vocês estejam vendo. Tudo bem? Está dando para ver, Carmen? Sim, Denise. Sim, Tranquilo. está dando para ver. É porque eu aqui eu estou seguida. A carteira de crédito por faixa de renda mostrar que exatamente o crédito foi concedido principalmente pelo que a gente chama a classe média no Brasil, né? As famílias entre 3 e 5 salários mínimos, que é essa curva amarela, foi para onde mais houve a concessão de crédito no Brasil nesse período da pandemia. As pessoas entre 1.100 e 3.000 salários mínimos, né, e 5.000 salários mínimos, que é exatamente essas duas curvas, né, de cima, né, até um salário mínimo desculpa, de 1 a 2 salários mínimos e de 3 a 5 salários mínimos foram as faixas de renda que mais foram destinadas à concessão de crédito pelos bancos. Então, o que a gente vê, né, é que o comprometimento da renda das famílias vai disparar porque a inflação alta ela deteriora a renda dos mais pobres e causa a necessidade de crédito para manter o nível de subsistência das famílias, né? Aqui é o consumo das famílias retirado das contas nacionais. O consumo das famílias é uma referência do bem-estar social de uma sociedade. Então, a gente vê que o consumo das famílias se transformou numa variável altamente volátil, talvez tão volátil quanto o investimento, né? E a gente mostra esse gráfico aí para argumentar que esse crescimento do consumo aqui durante o período da pandemia, entre o segundo trimestre de 2020 e até 2021, que é o último dado que a gente tem, o quarto trimestre de 2021, ele foi alavancado pelo crédito e pelo auxílio emergencial, certo? Então, a política fiscal e a política monetária de reação do governo durante a pandemia levou a um grande impulso do consumo, e esse consumo das famílias vai ser uma reprodução por meio de dívida, né? Uma reprodução comandada pela dívida, certo? Aí nós temos um outro gráfico aqui que mostra o crescimento do endividamento das famílias no longo prazo. Esse crescimento é acentuado, esse gráfico vai de janeiro de 2005 até novembro, que é o último dado, de 2021, né? E a gente percebe, não é, que há uma queda brusca aqui, correspondente ao mês de julho de 2021. Eu não tenho uma explicação para esse desvio aqui dessa tendência. Eu acho que aí tem algum problema de dado, né, porque quando a gente olha para a concessão de crédito, ela permanece crescendo, então o endividamento deveria acompanhar o crescimento da carteira de crédito. E, no entanto, o que acontece aí nesse dado de julho de 2021 do Banco Central é uma queda acentuadíssima, embora a curva volte a crescer novamente. Então, Denise, será que isso não é o auxílio emergencial? Então, mas a concessão de crédito continua subindo, né, Fernando? Então, era para ter aumentado. Tu paga a dívida atrasada. Bom, eu imagino paga a dívida atrasada, mas continua pegando crédito. Então, eu acho que o auxílio deve ter tido uma importância grande aqui, mas o auxílio já vinha sendo dado desde abril. Sim. E esse dado aí, ele cai em julho e agosto, entendeu? E é assim um mês específico que ele faz essa queda brusca, né? Pode ter sido coisas como o FGTS, né, os saques emergenciais do FGTS, pode ter sido um crédito da Caixa para os microempreendedores, né? Pode ter sido tudo isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso vai reduzir a inadimplência, isso vai reduzir o comprometimento das famílias, o comprometimento da renda das famílias, mas não o endividamento. O endividamento prossegue, certo? É essa a análise que eu faço. Eu acho mais fácil ter alguma, sei lá, mudança metodológica
alguma quebra aí nessa sequência, porque assim, é muito brusca, né? É muito brusca. E são 8 pontos percentuais. Né? Muito, realmente. É muito esquisito. Mas assim, eu aceito qualquer colaboração aí do grupo de pesquisa para explicar essa mudança aí total nessa curva, tá? Então, mudando aqui, você pode pensar assim, bom, o endividamento das famílias tem um patamar de 60%, não é? O endividamento ele mede a relação entre o estoque da dívida das famílias e a massa salarial anual. Aí você pode dizer, poxa, isso bate em 60% no mês de agosto de 2021. Aí cai bruscamente para 51% em setembro de 2021. É muito difícil acreditar numa mudança brusca dessas. Mas, por exemplo, os Estados Unidos têm esse patamar é de 77%. A OCDE é de 121%. Quer dizer, o Brasil ainda pode ser considerado um país em que o endividamento, apesar de muito alto, não é tão elevado quanto é nos países centrais. Mas o que faz a gente tomar esse fato econômico como um objeto de pesquisa importante é exatamente a trajetória de crescimento dessa variável. Né? É isso que torna ela uma variável, para nós, extremamente curiosa e explicativa da desestruturação da relação salarial e da degradação do nosso sistema de proteção social. A curva dada pelo percentual das famílias endividadas, certo? Desculpa, tem um erro aqui, esse dado não é do Banco Central. O percentual das famílias endividadas é da CNC, mostra que não houve uma redução desse percentual nessa fase de 2021. Ao contrário, né? O percentual de famílias endividadas chega a quase 78%, né? Na nossa última informação aqui. Né? Esse dado esse dado é da CNC, da PIC, como eu disse para vocês, né? E contradiz o dado do Banco Central com relação ao endividamento. Tá? Um outro dado importante para a gente analisar é a inadimplência das famílias, que é um dado muito curioso. Né? Por quê? Porque a inadimplência mostra uma curva descendente no longo prazo. Quer dizer, as famílias se endividaram muito, mas os patamares de inadimplência mostram, no longo prazo, uma queda. A não ser, claro, aqui nessa fase da pandemia, que há um crescimento muito grande na inadimplência, e agora, nesse período do ano de 2021. Quer dizer, não que a pandemia tenha acabado. Então, o que explicaria a inadimplência nessa fase aqui de pandemia? Então, a explicação para o ano de 2020, né, de queda da inadimplência aqui, ela está em vários fatores. Em primeiro lugar, houve o recebimento do auxílio emergencial, como chamou a atenção a Fernanda, de R$ 600, né, criado ali em 2020, e que parece ter sido empregado para quitar dívidas, certo? Mas também houve nessa fase uma queda dos juros, a queda da Selic, que, de alguma forma, chegou até algumas linhas de crédito. Então, o crédito também teve uma redução da sua taxa, embora muito menos significativo do que a queda da Selic. Né? Também houve aqui uma fase de repactuação de dívidas, né? Extensão de prazos de pagamento, refinanciamento, né? Quando as pessoas pagam empréstimos novos contraem empréstimos novos pagando os antigos, depois de pagar os antigos. Não é? Então, também houve a suspensão de contratos de crédito de programas públicos para as micro e pequenas empresas. Enfim, esse conjunto de fatores levou a uma queda da inadimplência. Mas ela volta de novo a uma trajetória de crescimento, ainda que um pouco mais suave, né? Ele volta a crescer e vai atingir 3% aqui em 2021. Que fatores, então, explicariam essa volta do crescimento da inadimplência? Primeiro, foi o quadro sanitário e econômico do país, que se agravou muito no primeiro semestre de 2021.
né? Isso levou as famílias, grande parte das famílias, a terem que fazer gastos com saúde, porque o sistema público de saúde ficou superlotado, não tinha medicamentos, enfim, as famílias, grande parte das famílias, perdem os seus chefes, né, para a morte por Covid, e aí começa todo um processo de degradação social. Mas outra coisa também importante é que, em 2021, o governo suspendeu por 3 meses o auxílio emergencial. Janeiro, fevereiro e março não teve auxílio emergencial no Brasil, justamente num momento de agravamento da pandemia. O auxílio emergencial só vai retornar em abril de 2021 e com um valor muito menor. Quer dizer, antes em 2020 era de R$ 600, agora, em 2021, o valor passa ao valor de ser R$ 250, e mais do que isso, né? A população que vai receber é 40% menor do que era a população de 2020. Além disso, em 2021, a Selic dá um enorme salto, né? A partir de março até dezembro de 2021, a Selic sobe de 2% para 9,25%. E agora, em abril de 2022, ela está em 11,75%. Então, isso repercute, evidentemente, encarecendo as linhas de crédito e dificultando a rolagem da dívida das famílias. Além disso, há uma queda do salário médio real, não é, de 3,95% em 2021 com relação a 2020, e isso contribui demais, evidentemente, para acelerar a inadimplência das famílias, né? Além disso, a gente vai ver pelos indicadores do Banco Central que, a partir de julho de 2021, há um aumento no comprometimento da renda das famílias com dívida, né? Ou seja, a população de baixa renda ela vai buscar uma forma de equilibrar as suas contas no final do mês, fazendo uso do cartão de crédito, fazendo uso do crédito rotativo, e tudo isso vai aprofundar a inadimplência. Um gráfico curioso aqui, eu peguei a inadimplência dos servidores públicos. Não vai dar tempo de falar dos servidores públicos, vou falar muito superficialmente. O que a gente vê aí nesse gráfico dos servidores públicos é que a inadimplência da sociedade brasileira é predominantemente uma inadimplência da categoria desses trabalhadores dos servidores públicos, porque essa curva em vermelho é a inadimplência dos servidores públicos e a curva em azul é a inadimplência total da sociedade brasileira. Então, você percebe que grande parte, né, da inadimplência é a inadimplência dos servidores públicos, 85% do indicador de inadimplência do Brasil. Eu vou pular alguns aqui, eu vou passar para cá, né? A inadimplência por faixa de renda, mostrando que são as famílias que têm de 1 a 2 salários mínimos, né? Aqui é a curva laranja, e as famílias que têm de 2 a 3 salários mínimos, que são as que estão na situação de maior sofrimento com a inadimplência nesse período recente do ano de 2021. Então, a tendência da curva é ela mudar, né? Ela ter uma inflexão a partir de 2021. Por fim, que tipo de crédito as famílias brasileiras estão tomando? Eu diria que é o pior tipo de crédito, né? Esse gráfico mostra a concessão de crédito para a pessoa física por modalidade de crédito, e a gente vê que a modalidade principal é justamente o crédito rotativo, essa curva aqui em azul escuro. É o crédito rotativo, a modalidade de crédito mais tomada pelas famílias, que é o crédito caríssimo, né? Então, 61% das concessões para a pessoa física são de crédito rotativo. O segundo tipo de crédito é o cartão de crédito, que é essa linha cinza aqui, empatando aqui com o rotativo, né? Dentro dessa curva de cartão de crédito aqui, cinza, está o cartão parcelado, está o cartão rotativo e está o cartão à vista, né? Como as famílias recorrem muito a esse tipo de endividamento. E, por fim, aqui em laranja, né, está a terceira modalidade, que é o consignado. E depois vem o cartão depois dele vem... desculpa, o consignado é o amarelo. Esse aqui é o cheque especial. Então, vocês têm aí uma visão do quão perigosa é a situação de endividamento das famílias.
Com os servidores públicos se dá uma coisa diferente, né? O endividamento dos servidores não é exatamente com o rotativo, é com o consignado, né? O maior endividamento dos servidores públicos é com o consignado, e a segunda maior razão de endividamento é com o crédito habitacional. Eu vou saltar aqui e vou passar aqui para o último slide, que é o slide que mostra exatamente as taxas de juros pagas pelas famílias, que são juros absolutamente exorbitantes, juros anômalos para os padrões internacionais, mostrando, por exemplo, que na modalidade do cartão de crédito rotativo, essa taxa de juros pode chegar a R$ 333 ao ano, como é o caso aqui do Bradesco, com taxa de juros exorbitantes, mas há bancos que cobram até 883% de juros ao ano no cartão de crédito rotativo. No cartão de crédito parcelado, as taxas de juros podem chegar, por exemplo, a 175% ao ano. Você vê aqui, né, que o Itaú cobra uma taxa de 177% ao ano pelo cartão de crédito parcelado. O cheque especial, né, que é a terceira modalidade de crédito mais utilizada pelos trabalhadores, a taxa de juros é de 122% ao ano, a taxa de juros média, né, sendo aí, podendo chegar a uma máxima de 160% ao ano. A gente vê, né, que no cheque especial o Santander pratica 159,69% ao ano. O crédito consignado tem taxas mais baixas. Se for concedido, obviamente, para os servidores públicos, ele tem uma taxa, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma taxa de 17% ao ano, mas o crédito consignado para o setor privado tem taxas de juros mais altas, né? Os trabalhadores do setor privado pagam, por exemplo, no Banco do Brasil, pelo crédito consignado, uma taxa de juros de 23%, podendo pagar até uma taxa de juros de 33% ao ano no Itaú. Então, eu fiz essa rápida explanação e a conclusão final, né, é que o crédito ele tem sido usado como um mecanismo de estímulo à demanda agregada, com o objetivo de ser uma alternativa para compensar a redução de demanda que vem pela queda dos salários e pela retirada de muitos dos benefícios sociais em função da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, né? Mas representa muito mais do que um mecanismo de compensação de demanda, né? É uma estratégia do capitalismo financiarizado. Nunca as famílias brasileiras estiveram tão endividadas, uma parcela crescente das suas rendas estão com pagamento de juros e amortização de empréstimo, né? É uma inclusão financeira em condição de elevadíssima vulnerabilidade, altos níveis de exploração por juros escorchantes, como mostra essa tabela, né? E que funciona como uma expressão violenta de um passado de destruição das leis trabalhistas, um passado recente de destruição da proteção social, não é? E que denota, portanto, uma urgência, uma emergência social muito forte na sociedade brasileira, no sentido de trazer uma solução coletiva para o endividamento das famílias, que hoje é um problema social gravíssimo. Tá? E é com isso que eu encerro a minha fala. Muito obrigada pela escuta. Eu cumprimento aos colegas que tiveram a paciência de nos ouvir por tanto tempo nessa manhã. Não, Denise, excelente, muito obrigada. Bom, só tenho a agradecer a aula, né, que vocês deram. Várias pessoas eu conheço aqui que estão assistindo, estão trabalhando com esse tema.